É isso. Vamos para o dia 79 de leitura da Bíblia. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, dia 20 de março. E vamos para a leitura de hoje. Vamos ler Números 30 até o 31, 54, Lucas 4, Salmo 63 e continuar Provérbios 11. Seguimos então com Deus falando a Moisés e dando a ordem deles, dando as ordens a Israel. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, mulher fazer votos ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto de abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se seu pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sobre os seus votos, ou tido e refletido dos seus lábios com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de se observar a abstinência a que se obrigou. Mas se o marido desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que pode se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez o voto na casa de seu marido, ou com juramento obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido no dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. O Senhor disse a Moisés: Vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Envie à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque do ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba e 5 reis dos midianitas. 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor.
Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e suas crianças. Também levaram todos os animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os acampamentos. Pegaram todo o despojo de todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram para recebê-los fora do arraial. Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: Por que vocês deixaram viver todas essas mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. No caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias no arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado algum morto devem purificar-se no terceiro dia e no sétimo dia. Purifiquem-se a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e do artigo de madeira. E todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo. Tudo o que pode suportar fogo, vocês devem passar pelo fogo. Tudo que fique puro e ainda terá de ser purificado com água purificadora. Mas tudo que não se pode suportar fogo, vocês devem passar pela água. Devem também Lavem também as suas roupas no sétimo dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram para a guerra e a outra para a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor, e cada 500 cabeças, uma tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e entregue isso aos levitas, que têm em seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas, as mulheres que ainda não haviam tido relações com um homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi o número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram de 665, e os bois foram de 36 mil, e o tributo para o Senhor de 72, e os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo ao Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como ele havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia preparado, da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36 mil, e em jumentos 30.500, e em pessoas 16 mil.
Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham em cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhes disseram: Esses seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as pessoas, sobre as nossas ordens e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta do Senhor, cada um o que achou: objetos de couro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro de oferta que os capitães de 1000 e capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. Por isso me foi entregue e posso, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem aos seus respeitos, para que o guardem, e eles sustentarão as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito: Não ponha à prova o seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr-me em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida. Vocês citaram para mim o provérbio: Médico, cure a si mesmo. Dirão tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato afirmo vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reina, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de, de Sarapta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu,
e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo para baixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o Rei da Glória se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Provérbios 11, 20 e 21. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. É isso. Então terminamos o dia 79 de leitura. Valeu, galera. Daqui a pouco eu vou subir o vídeo lá pro YouTube e amanhã tem mais. Chegamos ao dia 80 amanhã. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe. Grande abraço a todos.